aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é 1º de novembro e entramos nessa reta final do ano com o governo em crise. O Dilma resolveu falar da meta, resolveu falar a verdade, tragou ele, o Haddad, todo mundo pra uma baita confusão. O mercado botou a mão na cabeça, a imprensa subiu o tom. E sobre isso, quero trazer para vocês as últimas atualizações ao longo do dia de ontem desse assunto, que ainda deve levar mais os próximos dias, porque já está inclusive se discutindo terceirizar o problema. Jogar para o Congresso altera a meta, o Dilma finge que ele não fez nada, mas enfim. Além disso, quero mostrar outras coisinhas que saíram na imprensa, quero falar ainda nesse tema sobre alguns problemas que o Lula está sofrendo dentro da esquerda. Ontem me deparei com 2 textos críticos, um na área econômica, outro na área de educação, que eles acusam-se o Lula de algumas coisas que eu fiquei boquiaberto. E nesse primeiro tema ainda quero falar sobre a live flopada do Lula, que ele falou 2 absurdos sem igual, para depois falarmos de segurança pública e o Brasil do Dilma, aquele Brasil que deu errado, onde hoje é melhor do que amanhã, porque só piora. O terceiro tema maior do vídeo de hoje, tem muita coisa pra gente comentar. Acho que nos últimos 2, 3 dias aconteceram várias coisas a nível de eleições, a nível partidário. Valdemar da Costa Neto mais uma vez concedeu entrevista. E mais uma vez ele concedeu entrevista. Vamos ficar por aqui nesse momento da introdução. Valdemar. Tem muita coisa pra gente comentar. E depois espero ter tempo de falar sobre Argentina, Venezuela e mais um bocadinho. Mas vamos que vamos. O arcabouço fiscal bateu um recorde. Está desfeito antes de começar a operar. Quem poderia imaginar? Derrubaram o teto de gastos para isso daqui. Derrubaram o teto de gastos para isso daqui. Porque ele dizia que o teto de gastos impedia o Brasil de crescer. Só faltou explicar que era crescer para baixo. Porque é o que a gente tá vendo agora. Essa era a desculpa, né? Na verdade, não era crescer, né? Era crescer para baixo. Crescer para baixo, né? É o descrescimento, se fosse a turma da Rede Globo passando o pano. Mas tá ali. Ex-diretor do Banco Central diz que a sinalização do governo na área fiscal vão levar o país a cenário de inflação mais alta, juros elevados e crescimento menor. Quem falou isso foi o Alexandre Schwartzman. Aí tá ali, ó. Vão deixar o Brasil mais medíocre. As últimas sinalizações do governo. Mais medíocre do que já é. Vamos trabalhar com inflação mais alta, juros mais altos e crescimento mais baixo. O Estadão vem dando muito espaço aí para críticos do governo, principalmente no âmbito econômico. E ontem também foi a vez do William Vac, rapaz. Ele tem um programa dele, né? Análise WW. Vejam só, William Vac falando verdades óbvias que eu acho que chocam, né, qualquer petista, que petista odeia a verdade. O presidente da República e alguns de seus principais ministros reuniram-se hoje com alguns dos principais parlamentares que são da base do governo no Congresso. Lula tinha só um recado aos parlamentares, que aprovem sem delongas tudo o que o governo precisa para aumentar a arrecadação de impostos. Na verdade, o recado não foi dado aos deputados, senadores, ministros da base do governo. O recado foi dado para todos nós, para nós que pagamos impostos. Preparem o bolso. Prepara. O governo está dominado por uma sanha arrecadatória cuja intensidade é proporcionalmente inversa à falta de dinheiro. O governo achava que conseguiria levantar 168 bilhões extras em receitas até o ano que vem, só que o ano que vem já está aí na esquina. Mas não os bilhões que faltam para fechar as contas. O governo prefere pôr a culpa pelo buraco no judiciário, que criou despesas, e no Congresso, que está demorando para aprovar matérias que aumentam a arrecadação de impostos. Na verdade, o governo Lula III caiu numa armadilha que ele mesmo criou quando decidiu tratar das contas públicas com ênfase na receita e não no corte de despesas. Qualquer um que já lidou com contas sabe que o governo consegue, quando quer, controlar despesas, mas tem bem menos controle sobre receitas. A política toda hoje se resume nisso: arrecadar. Arrecadar. E o William Vac falou, prepare o seu bolso. Prepare o seu bolso. Aí eu te pergunto, custava esse cidadão? Ao longo do ano passado? Ao longo dos últimos 4 anos? Ser minimamente decente, minimamente sincero e relativamente crítico na hora de falar sobre o governo Bolsonaro e não ser um histérico, não ser um difamador, quanto mais. Aí tá aí agora, né? Todo mundo vai pagar. Todo mundo vai pagar.
A CNN até fez uns cortes recentemente, né? Não digo nada. A situação econômica que o Brasil está marchando está extremamente complicada. A sorte é que o Lula colocou o Marcinho Pokémon lá no IBGE, né? Então os números sempre vão ficar bacanas. Eu não confio mais nenhum número que vem do Marcinho Pokémon, não sei vocês. E aí eu não coloquei aqui uma nota, e aí estão falando o seguinte, que Lula já, nessa reunião que também teve, no Estadão, teria conversado aí, né, com os deputados, etc. Dado a entender que, ó, se você lá no discussão do orçamento, se vocês quiserem botar uma meta, né, de menos 0,5, menos 0,75, tá por vocês. É porque aí garante que as emendas serão pagas, que não vai faltar dinheiro no que vem para investimento, para isso, para aquilo outro. Confia, tá na mão de vocês. Vocês fazem o gosto se vocês quiserem. É o Lula terceirizando os seus problemas. Aí vem o Haddad ao longo do dia de ontem, né? Depois de sua fala e seu comportamento irritadiço, grosseiro. Aí o Haddad veio se desculpar, né? Com a imprensa, com o consórcio. O jornalista fez pergunta muito dura, diz Haddad, sobre declarações irritadas. A culpa foi muito dura. É muito dura. Olha a pergunta, Haddad. A sua meta é a mesma meta do Lula? Nossa, que pergunta dura. Não me questiona isso. Não me questiona isso. Perguntas duras, no dicionário do Haddad, significam verdades que não podem ser ditas. Não pergunte para o Haddad sobre assuntos que ele precisa falar a verdade. E que a verdade machuca. E que a verdade vai expor o Lula. Essas são as perguntas duras que o Haddad não quer ouvir. Tá ali, ó. Ele afirmou que não ficou bravo com jornalistas. Eu acho que os jornalistas que tinham que ter ficado bravos com ele. Eu acho que o Haddad ele tá meio que invertendo o ônus, né? Não é ele que tem que ficar bravo, é o povo que tá desesperado. Durante a entrevista sobre a meta fiscal e o déficit zero na última segunda, mas justificou suas respostas dizendo que foi perguntado de forma dura. Aí ontem nas redes sociais, eu adoro isso. Eu adoro quando a população resgata alguma pérola da turma do consórcio pra gente esfregar na cara deles. André Trigueiro. Picanheiro descarado. Globo News, aquele lixo. Escuta isso daqui. Pra quando o Brasil... Pra quando tu tiver o teu... Quando teu vizinho petista tiver desempregado, mostra esse vídeo pra ele. Escuta só. E Haddad, que não é um economista. Eu já entrevistei vários ministros da economia ou da fazenda, dependendo do governo, muda-se o nome, mas gerentes da política econômica e financeira do Brasil, que são reféns de uma ortodoxia. Eles estão de olho em PIB, dólar, juros, importação, exportação, o que eles aprenderam nas escolas de economia do Brasil. Haddad não é um economista, isso é ótimo nesse momento, porque o mundo mudou e essa visão de uma economia convergente com uma estrutura de planejamento que compreenda que a gente precisa mudar a forma de pensar em geração de emprego e renda, não agravando a pegada ecológica, a onda de destruição, depredação e devastação do meio ambiente, que a gente promova o crédito de carbono, que a gente amplie visão de negócios, novas startups, novos modelos de transação econômica, onde a variável ambiental, climática, esteja presente. Então, é ótimo a gente estar testemunhando algo sem precedentes na história do Ministério da Fazenda, porque o Brasil vai ser um grande laboratório de experiências, e ninguém melhor do que o Brasil, porque nós somos a grande potência socioambiental do planeta. É aqui que a gente precisa reinventar a roda. Sensacional. É ótimo nesse momento que o Haddad não é economista. É ótimo mesmo, né? Porque ele fica... o Brasil quebrou, temos aí um rombo nas contas públicas em 2023, 2024, porque eu não sou economista. A turma que fica o tempo todo esfregando o crachá de especialista, esfregando o diploma na tua cara, te chamando de negacionista, te chamando de maluco, quando você resolve acreditar nos seus olhos, ao invés de você acreditar nessa turma. E o bom é que esse vídeo, eu gostei um fator a mais, né? Porque além dele levantar a bola do Haddad, e você vê o quão ridículo essa turma da Globo News é, o quanto prejudiciais pro Brasil, eles são inimigos do Brasil, eles odeiam o Brasil. Você vê que o André Trigueiro, ele não tem nenhum pudor em revelar todo o plano. É crédito de carbono, novas transações
que utilize, né, critérios ambientais para fazer negócio, ou seja, sei lá, você comprou um terreno pagando em crédito de carbono, ou sei lá o que, né? Mas isso, você só parece com dinheiro, não sei o que ele tá passando na cabeça dele. E usar o Brasil como laboratório. O Brasil é a colônia. É a colônia do Biden, dos europeus, todo mundo manda no Brasil. É dos comunas, da Rússia, da Europa. Só não tem espaço pro povo brasileiro, principalmente lá na turma da Rede Globo. Não existe nada tão prejudicial pro Brasil quanto a turma da Globo. Assim, tá, não dá. Mas continuando. Fala de Lula sobre a meta fiscal revela tensão mais ampla com a agenda econômica de 2024. A turma tá olhando, né? Para ano que vem. Eu achei engraçada. Eu até cogitei em colocar na manchete, né? Não sei se vai estar no título do vídeo. Imprensa volta a falar de impeachment. É um clickbait? Não é, porque querendo ou não, isso realmente aconteceu. É o primeiro parágrafo dessa nota que fala assim, ó. Desde sexta-feira, investidores estrangeiros têm demonstrado preocupação com os comentários de Lula sobre a política fiscal. Em reuniões fechadas, alguns até comparam o atual momento com o segundo governo Dilma, quando o então ministro Joaquim Levy perdeu a batalha sobre a meta fiscal de 2016 e deixou o governo meses antes do impeachment. A analogia é um óbvio exagero, mas dá uma dimensão do grau de ansiedade que parte do mercado mostra com a falta de clareza sobre a política fiscal. Agora o mercado, aquele mercado pragmático, cheio de sensatez, agora está preocupado. Agora eles estão preocupados. A meta do orçamento será um dos principais temas da agenda neste fim de ano. Mas os acontecimentos dos impostos dos dias têm uma dimensão ainda maior. No fundo, a pergunta mais importante não é o que acontecerá com a meta, mas por que Lula está trazendo esse tema publicamente neste momento e o que isso significa para a política econômica como um todo. E aí, olha o desenrolar do raciocínio dele. Em suas declarações recentes, Lula deu vários sinais de que está começando a reagir a algo que já estava cada vez mais claro, que 2024 vai ser mais difícil para o governo, com a economia mais fraca e turbulências maiores no exterior. Nesse contexto, Lula começou a se movimentar preventivamente antes mesmo que a economia comece de fato a soluçar. Aí que vem o ponto. Volta ali. Por que o Lula está trazendo esse assunto neste momento? Lembrem que a coletiva já estava para terminar e o Lula, por livre e espontânea vontade, resolveu trazer esse assunto por meio da roda. E foi aquela confusão. E por que o Lula quer trazer isso agora? Preventivamente. Um cenário que a gente está vendo, ó, as contas estão ruins, tá isso, tá aquilo outro, etc, tudo mais. Por quê? Porque o Lula, ele tem certeza, ele tem convicção, ele, o Haddad, qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe que ano que vem ou vai contingenciar algum tipo de gastos ou vai contingenciar algum tipo de gastos. Nem o PT vai conseguir segurar todos os gastos possíveis e inimagináveis, ainda que você coloque um déficit gigantesco. Não vai ter que cortar alguma coisa. Se o Lula ficasse aí, meta zero, ele já ia começar o ano tendo que cortar. E aí, quando a onda viesse pra valer, aí, irmão, ia cortar mais onde? Então já tá trazendo de agora. Vai dar aquela acalmada, dar aquela aliviada, quem sabe fazer aquele aceno, quem sabe o Congresso já coloca aí na lua uma meta diferente para começar o ano que vem sem precisar cortar. E aí depois, veja, o próprio William Vac falou, né? A meta do governo é arrecadar, não quer abrir mão de nenhum tipo de gasto. E aí depois a conta chega para você. Por ora, as declarações de Lula tiveram dois efeitos. Por um lado, elas alinharam as expectativas no mercado e no eleitorado sobre as reais prioridades do governo. Lula deixou claro que a meta fiscal não será um empecilho para que cumpra as promessas de campanha que dependem, em grande medida, da capacidade do governo para gastar e investir mais. Isso pode ajudar a manter a base eleitoral de Lula engajada com o governo. O que eu acho que não vai ajudar. Não acho que é por aí que a base do Lula vai se manter coesa. O Lula tem algumas bases diferentes. E assim como a turma da direita, existe a base ideológica, que não está nada feliz com o que está acontecendo. A gente já fala sobre isso. De outro lado, ajudam a acalmar os anseios do Congresso a respeito das emendas e obras prioritárias para os parlamentares. O Centrão quer mais espaço, quer mais cargos. Elas também estarão protegidas de contingenciamentos
o que diminui risco de atritos na agenda legislativa. O preço pago por Lula, porém, foi uma perda de credibilidade da política fiscal que começa a ter efeitos sobre os juros futuros, reduzindo o espaço para que caiam e sobre o câmbio, com o risco de contaminar a inflação caso a preocupação continue a crescer. Em meio a tudo isso, lá vem o Haddad, né? Ele continua a ter mais influência na agenda econômica do que seus colegas. É importante recordar, porém, que a última palavra sempre foi de Lula. Com o presidente mais preocupado com 2024, Haddad e sua equipe terão menos grau de liberdade para agir e terão que reagir com mais frequência a pedidos de Lula por medidas de estímulo ou alívio econômico que inevitavelmente se chocarão com outros objetivos, entre eles a busca pelo equilíbrio fiscal. Tradução. Deu errado. Deu errado. Caos. Caos. E aí? O que é que vai rolar? Não sei. Quero ver como a direita vai aproveitar essa crise para mostrar o fracasso que são as ideias de esquerda. E aí, como eu disse para vocês, estava dando um bisu no Twitter, né, nos últimos dias, me deparei com essa postagem. A verdade nua e crua sobre o novo imposto para rico de Lula. Nem o pobre no orçamento, nem o rico no imposto de renda. O Castanhon, ele fala sobre a taxação aí, né, dos fundos exclusivos, a gente comentou, ele vem na mesma linha do Eduardo Moreira, que comentamos ao longo do final de semana, que o Eduardo Moreira fala que não tem nada de imposto para os super ricos, mas na verdade é o maior presente que os super ricos já ganharam neste país, e ele explica lá por quê, eu falei por alto qual foi a explicação do Eduardo Moreira. O Ciro Gomes veio na mesma linha de raciocínio, também criticando o Lula, ou seja, você tem aí duas pessoas, agora você tem a terceira pessoa de esquerda também comentando sobre isso, e esse texto eu achei engraçado, o final dele. Não vou repetir a explicação lá dos fundos exclusivos. O final fala assim, ó. O terceiro governo Lula já é o governo mais traidor da história do Brasil e está gerando um novo desastre na economia. Já estamos em recessão. Nem o pobre entrou no orçamento, nem o rico no imposto de renda. Nenhuma promessa de campanha foi cumprida, nem as fanfarras identitárias. Seguindo esse rumo, em 2026, o PT vai estar encerrando seu 5º mandato em 24 anos e deixando como herança o país mais fracassado do mundo. Quem estiver com o PT vai pagar caro politicamente. O povo vai cobrar essa traição. A traição na política recompensa a curto prazo e destrói as coisas no longo prazo. Pensamento de uma pessoa à esquerda. Então, quando o Estadão vem e fala, não, Lula isso, Lula não cumprir a meta, tiver dinheiro, coisa, ele vai manter sua base engajada. Não sei não, viu? Eu não sei não. Aí teve outro. Esse daqui eu ainda achei mais duro. Esquerda Diário. Reforma do NEM, que é o novo ensino médio, né? O governo propõe a reforma do novo ensino médio que preserva a essência neoliberal deste ataque. Lula, o neoliberal, segundo a esquerda. Aí, se liga já no subtítulo. Ó. O Camilo Santana se encontrou com Lula nesta terça para encaminhar a reforma da reforma do ensino médio para o Congresso, em uma tentativa de responder ao descontentamento generalizado entre educadores e estudantes de todo o país. Porém, com algumas mudanças e mudando algumas nomenclaturas, a reforma preserva sua essência neoliberal para atender os interesses dos tubarões da educação que estão no MEC, como o Megedu da Fundação Lehman. A esquerda acusando Lula de entregar uma agenda que o Lehman bate palmas. Aí eu fui dar um bizu. No início do ano, em março, após uma consulta, aqui já é lá pro meio pro fim da nota. Pra você entender como está o nível da crítica ao Lula. A consulta popular pelo NEM, com questões objetivas, e se é uma questão em que as pessoas pudessem se expressar completamente contra, houveram mobilizações pela revogação do novo ensino médio, porém, a direção da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, dirigida pela UJS, Juventude do PCdoB, em acordo com as direções sindicais, a ampla maioria dirigida pelo PT e PCdoB, organizaram dias separados de luta dos estudantes e dos trabalhadores da educação. Além de dividir estudantes e trabalhadores,
não construíram uma forte campanha para tomar as ruas contra o NEM. Não o fizeram justamente pelo seu atrelamento ao governo de conciliação com a direita e com os patrões, alguns dos quais estão dentro do MEC, do Camilo Santana, como a Fundação Itaú Social, a Croton Anhanguera e a Fundação Lehman. O PL 2601-2023, proposto pelo PV, PT, PCdoB e outros, que altera a LDB, preserva a essência neoliberal do novo ensino médio. Não há meio termo. É preciso organizar a luta pela revogação integral da reforma do ensino médio, exigindo das direções sindicais, das centrais sindicais e das direções do movimento estudantil que rompam com o governo de frente ampla. Tem que romper com o Lula. Você acha que a meta fiscal vai segurar a base do Lula? Você acha que a meta fiscal vai segurar a base do Lula? A turma tá percebendo. A esquerda está percebendo que o Brasil está desindustrializando. A esquerda raiz ainda tem algum tipo de preocupação com isso, está desindustrializando. O que eles querem, né? Operários, para poder ter sindicato, está desindustrializando. A turma está percebendo que aquele discurso anti-imperialista do Lula nunca existiu. É o vassalo do Biden. A turma está percebendo que a política econômica do Lula, gente, é o FHC vivo, de carne e osso. A turma tá percebendo quem é que tá no MEC, mandando é o Lehman e tal. Tá ruim, né? E aí você vê o questão também falando, nem os identitários o Lula tá agradando. Ou seja, ele não agrada a esquerda raiz, ele não agrada os identitários, ele agrada quem? A Globo, os banqueiros, né? Os tubarões da Faria Lima. Eu acho que esse governo tá com um problema sério para lidar. Mas vamos ver o desenrolar das coisas. Aí voltando, Centrão leva a caixa e quer mais. Pede ao governo diretorias da Petrobras e do Banco do Brasil. Só não tem preocupação com o Brasil, mas o Banco do Brasil todo mundo tá preocupado, né? Aí tá ali. Desde que Lula cometeu o sincericídio de dizer que o governo pode descumprir a meta do déficit zero para 2024, o apetite dos partidos do Centrão só aumentou. A cúpula do Centrão não se contentou com o comando do Ministério dos Esportes, dos Portos e Aeroportos, nem com a presença da Caixa, que eram as 12 vice-presidências da Caixa, a Funasa ressuscitada e também diretorias do Banco do Brasil e da Petrobras. Tem como dar certo? Tem como dar certo? E tudo isso rolando com o apoio da Rede Globo. Em busca da governabilidade. Não. É o governo da frente ampla. Eles já montaram isso lá atrás para poder chegar com... Não. Não é que o Lula tá entregando um toma lá da cá nível de desgaste, não. É frente ampla. Frente ampla. Confia na Rede Globo. Aí, o nosso Dilma, na sua live de ontem, como sempre, falando absurdos. Eu não vou dar play nesse áudio, eu nunca nem ouvi a voz desse cara. Como é que o cara é presidente da República e acusa formalmente para todo o Brasil ouvir que o presidente anterior, Jair Messias Bolsonaro, queria dar um golpe, ele sabia até o dia o golpe ia ser no dia 12, e que o golpe só não aconteceu porque ele mudou a diplomação dele pro dia 18. Ali, ó, como eu mudei do dia 18 pro dia 12, eles foram pegos de surpresa. Como um cara consegue fazer um discurso desse e a imprensa tratar com normalidade e, no máximo, reproduzir o fato? Não existe nenhum juízo de valor. Eu não achei uma única nota na imprensa falando o Lula está demais, o Lula está passando dos limites em suas declarações, o Lula não está honrando, né, as prerrogativas, o coro da sua posição, né, enquanto presidente da República. Não, foro, sei lá, enfim, você entendeu o que eu tô falando, né? E assim, a maior tranquilidade e naturalidade. Gente, não era só Bolsonaro, não. Se o Lula tivesse dito isso daqui sobre o Michel Temer, ia ser um caos. Ia ser um caos. A empresa falou, olha,
Porque toda vez que o Lula chama o Temer de golpista, sai nota na imprensa. A imprensa vai atrás do Temer. Temer, o que você acha das últimas declarações do Lula? Toda vez que ele chama o Temer de golpista, a imprensa critica o Lula. Mas contra Bolsonaro, tá liberado fazer o que ele quiser. Assim, o que quiser, que não tem nenhum tipo de crítica. Ainda na live flopada, Lula fez outra declaração que pode parecer boba, mas eu acho que não é. Quando você olha na esteira de tudo que a esquerda vem fazendo nas últimas décadas, a destruição da história nacional, a destruição dos heróis nacionais, sabe? Ninguém no Brasil presta. É a função da esquerda, é vender pro brasileiro que não temos exemplos. Nenhum brasileiro presta, não confia em ninguém. Aí tá ali, ó. Lula diz que Brasil não tem ídolos no futebol e critica jogadores que curtem farra e noitada. O Brasil não tem ídolos no futebol. O Brasil não tem. Não é possível. Assim, tá além do absurdo. Afirmando que o país não possui ídolos e que a última seleção que se apresentou bom nível foi na Copa de 2006. Então acrescentou que o país não tem mais ídolos no futebol, ignorando assim nomes como Neymar. Quer ser porque eu acho que o Lula acabou fazendo um ataque direto ao Neymar, porque apoiou o Bolsonaro, né? Gente, olha como as coisas estão acontecendo. O cara tá atacando toda, sabe, uma gama de pessoas por pura birra ideológica, sei lá, revanchismo, vingança. O que é que tá acontecendo? Ninguém no Brasil presta, só a Dilma, só a companheira Dilma, que foi vítima de um golpe. Só o companheiro Disseu que presta, só o companheiro Palocci que presta. É só os petistas que prestam e merecem ser relembrados? Foram 1.500 anos de quê? De bandido, de vagabundos. Não tem uma pessoa pra gente falar, não, esse cara bacana. Eu lembro que por muito tempo eu acreditei, por que são os grandes brasileiros? E quando eu assisti algum vídeo, alguém falando isso, o nome que vinha na cabeça das pessoas era Ayrton Senna. Que era um exemplo de um cara dedicado, um cara focado em vencer. O cara queria vencer. E falava, pô, dava um orgulho, né? Eu gosto de dar vitória. Mas vai chegar o dia que, se deixar, a esquerda vai fazer algum tipo de, não sei, né, de pesquisa, vai descobrir uma coisa no passado, falar, ó, cancelem o Ayrton Senna, que ele também não presta. Vai chegar esse dia, porque ninguém pode prestar. Esse tipo de serviço que a turma faz, que a turma da esquerda faz, de destruição da história nacional, é que não tem como calcular o impacto ao longo das gerações. Mas beleza, deixa lá, né? Vida que segue. Vamos falar de mais problemas. Lá vai lá o Pedro Lupion, ele compartilhou uma notícia do G1, mas já falei, né? O Twitter agora não aparece mais a notícia, não pode mais nada, só um linkzinho assim, clica aqui. Aí você fica sem saber o que o cara compartilhou. Mas ele compartilhou essa notícia. Tornei o print dele muito mais bonito, né? Decreto aumenta imposto sobre ferramentas para até 55%. Aí o Lupion, que é da Frente Parlamentar do Agro, frente esta que os seus senadores votaram a favor do mercado de crédito de carbono, né? Mais um ataque desse governo às liberdades individuais do cidadão. Aí eu fui atrás para entender um pouco mais sobre isso. Olha os absurdos. O governo Lula aumenta imposto sobre as ferramentas. IPI, na maior parte dos casos, será elevado de 29,25% para 55%. E a medida passa a valer em 90 dias. Aí tá ali, ó. Lula publicou na noite desta terça um decreto que eleva o IPI sobre as ferramentas. As novas alíquotas passam a valer em 90 dias e tem como justificativa a necessidade de conter a criminalidade e aumentar a arrecadação. Criminalidade? Até quando a imprensa, o PT a gente sabe, mas até quando a imprensa vai continuar nesse papinho de querer falar, é porque bandido não compra produto registrado, produto legalizado. Bandido trabalha na ilegalidade. Pelo amor de Deus, que papinho ridículo. Do Lula tudo bem, mas do consórcio, também o consórcio tá demais, né? Nunca deixou de ser demais. Aí fala o decreto, cita diversas coisas. Os itens que ele cita sai de 29,25% para 55% e para cartuchos, né, de 13% para 25%. De acordo com os cálculos do Haddad, do Ministério da Fazenda, a medida tem potencial para gerar um incremento de arrecadação de 342,5 milhões em 2024, 377 milhões em 2025, 415 em 2026. Eu acho que não, vai cair, o povo vai comprar cada vez menos. Mas independente disso,
Eu achei interessante ver que a Folha de São Paulo, ela encerrou esta nota relembrando que foi o governo Bolsonaro. No ano passado, Bolsonaro editou um decreto que baixou o IPI de maneira geral e linear, gerando também uma queda na taxação sobre ferramentas. Assim, ó, Bolsonaro, não é que Bolsonaro fez um decreto para facilitar que as pessoas comprem uma ferramenta. Não. Bolsonaro baixou o IPI de tudo. Geral, linear, assim, todo IPI. Puf, vai por terra. Tudo. Tudo fica mais barato. Era um governo de redução de impostos. A gente só discute aumento de impostos. Só discute aumento de impostos. O dia inteiro. É só aumento de imposto. Não é que Bolsonaro frisou ferramentas. Foi pra tudo. Bolsonaro editou um decreto que baixou o IPI de maneira geral e linear de 35%. E o governo Lula está aumentando para 55% de ferramentas. Faz o L, né? Olha o Brasil de Lula. Suspeito de liderar uma milícia no Rio é solto mesmo com mandado de prisão decretado pela justiça. E tá um acusando o outro, tá? Um diz que não avisaram, outro fala que avisou e que ninguém quer assumir a culpa pelo erro. Apontado como um dos líderes do maior, né, grupo do mal lá do Rio, Peterson Luiz de Almeida, conhecido como Pet, ou Flamengo, saiu pela porta da frente do presídio José Frederico Marques, em Benfica, no norte do Rio, no domingo dia 29. A soltura aconteceu mesmo que ele tivesse mandado de prisão decretado pela Justiça. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária afirma não ter sido notificada pelo Tribunal de Justiça do Rio. Um jogando a culpa pro outro. Foi um erro. Confia. Foi um erro. Isso aqui foi um erro. Não tem como isso aqui ter sido proposital. Com certeza foi um erro e a gente não vai se questionar muito. Aí você vê o Brasil de Lula. Quando você tem um presidente da República que não passa a imagem que, tem que ser duro com quem é malvado, mas faz a festa. Secretaria de Segurança do Amazonas vai comprar 18 PlayStation 5. Isso tinha sido anunciado. Já desistiram diante da pressão da imprensa. Segurança. O que é que tem a ver? O cara vai treinar, tirar no PlayStation. Na justificativa, a secretária diz que a compra se relaciona com a criação do programa de QVT, Qualidade de Vida no Trabalho, com o objetivo de promover iniciativas voltadas a melhorias nos respectivos ambientes de trabalho, a sua de melhoria da qualidade dos ambientes de trabalho dos servidores do órgão. Aí depois da pressão da imprensa, a Secretaria de Segurança do Amazonas suspende o pregão para comprar o PlayStation 5. E enquanto isso, essa daqui o Lula não tem como falar que ele não tem nenhum tipo de envolvimento, porque é uma polícia a nível federal, a PRF. 3.000 policiais com indícios de que estão muito tristes. Estão muito tristes. Muito tristes. Isso é por quê? Será que isso é aleatório? Será que isso daqui é apenas o trabalho que é pesado, o trabalho que é puxado? Será que também não tem aquele fator, sei lá, político, que o cara tá trabalhando com medo de acontecer alguma coisa e ser perseguido, porque ele tá vendo que a alta cúpula, toda vez que vai pra imprensa, é pra queimar o patrulheiro, pegar algum tipo de exceção pra generalizar, tentar passar a imagem que é a pior polícia do Brasil. Eles não veem o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não vê nenhum tipo de apoio vindo do Presidente da República. Será que isso também interfere na mente das pessoas que estão trabalhando? Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula, né? A turma da empatia. Não, temos que ter empatia, né? Temos que estar preocupado com... É o Brasil do Lula. Falando sobre segurança pública, isso aqui eu acho engraçado. Durante o governo Bolsonaro, teve um episódio que Kim Kataguiri, ele subiu na bancada, começou a xingar Bolsonaro de minha coisa, falou, me processe, me processe, eu estou mentindo. Bolsonaro não deu nem atenção, né? Nem deu, nem sequer respondeu. Aí no governo Lula, o brabo, que não tem medo de enfrentar ninguém. O governo Bolsonaro era dedo na cara. No governo Lula,
Ele fala por parábolas. Em votação agora no plenário da Câmara, meu PL para aumentar as penas dos crimes de furto e roubo. Tem um partido aí querendo retirá-lo de pauta. Adivinha qual é? Dica. O maior representante dele é um ex-presidiário. Uai. Fala aí, Kataguiri, quem é? Fala com todas as letras, campeão. Mostra aí que tu é o brabo. Não fala por parábolas, não. Agora as pessoas têm que adivinhar, né? É pistas. Por quê? Por medo de processo? Medo da AGU? Mudou, hein? Mudou, né? E isso porque o PL é dele. Foi aprovado, graças a Deus. Pra falar do PL dele, que ele está propondo. Olha a valentia. Essa é a turma aqui, oposição. É a turma do Chico Linguiça. O cara não é homem pra citar pelo nome. Olha a diferença pro Mário Frias. O PT e o PSOL estão fazendo o seu melhor para tentar adiar a discussão do PL 3780, que propõe o aumento das penas para crimes de furto e roubo. Mas, acabamos de derrubar esse requerimento, o pedido de adiamento da esquerda foi rejeitado com 246 votos contrários. Não queremos esperar mais para punir ladrões. Aqui, ó, PT, PSOL, estão atrapalhando isso, isso e isso. Todo mundo pega. Ninguém vai ficar com dúvida. Não que ninguém não vai conseguir adivinhar essa pergunta bobinha, né, do Kataguiri, mas no mínimo curioso. No mínimo curioso. Falta de valentia dele, né? Turma que no passado bradava aos 4 cantos do mundo, que é isso e aquilo outro, mas com Lula, nossa. Você vê Nando Moura, por exemplo, né? Eu nunca mais, não lembro quando foi que eu vi passar o vídeo do Nando Moura criticando o Lula. O pessoal fala assim, Nando Moura parou de falar de política. Só parou de falar de política? Só fala agora de casos da imprensa, virou a revista Caras. Mas beleza, né? Vida que segue. Vamos falar de eleições e polêmicas na direita. Ontem o nosso Valdemar concedeu mais uma entrevista. Esses portais grandes, Globo, Folha, Estadão, UOL, CNN, etc. Os portais que eu encontrei no Google, colocando lá na pesquisa, né? Publicado nas últimas 24 horas, eu só encontrei até então a nota da Veja, que foi quem entrevistou o Valdemar, e a nota da UOL. Olhe as manchetes. Vamos olhar, vamos tentar julgar se valeu a pena Valdemar ter concedido a entrevista, sim ou não. Ninguém vai assistir a entrevista, né? Ninguém quer parar para escutar o Valdemar por 45 minutos. Eu parei, né? Me arrependo. Mas as pessoas vão ver as manchetes. Fez errado. Devia ter vendido aqui. Diz Valdemar sobre Jorge Bolsonaro. Qualquer não, hein, Valdemar? Não, mas veja só, não foi isso que ele quis dizer, etc. Isso aqui é o que tá na imprensa. Ah, mas a imprensa... Isso aqui é o que está na imprensa. Isso daqui é o que a esquerda vai utilizar contra Bolsonaro. Que a imprensa não gosta de Bolsonaro, todo mundo sabe. O Valdemar também. Ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele sabia de todos os riscos de mais uma entrevista, porque não é a primeira vez. A UOL ainda vai um pouquinho a mais. Valdemar diz que Bolsonaro errou e deveria ter vendido o Jorge no Brasil. Você acha que essas duas manchetes, que até então foram as que saíram, ajudam Bolsonaro em alguma coisa? Você acha que essas duas notas ajudam a direita em alguma coisa? Vamos analisar por isso. Quais são os frutos da entrevista? Até agora eu acho que os frutos não são muito positivos. Aí eu vou dar uma olhada. Trouxe apenas duas postagens. Uma de uma pessoa que eu sei que é de direita, Flávio Leão, bolsominion. Como um bolsominion, né, absorveu a manchete do UOL. Ficou mais do que claro que Valdemar quer ferrar com o presidente Bolsonaro. Que senhor covarde canalha. Você fala, Bolsonaro não aguenta ver Bolsonaro ser criticado. Eu também não gosto, não. Fico logo nervoso. E aí, peguei uma pessoa que não é bolsominion para tentar analisar a entrevista do Valdemar. Samuel Pancher. Disclaimer, quem é o Samuel Pancher? Além do jornalista do Metrópolis. O Samuel Pancher é o jornalista que tem entre os seus grandes feitos pegar lives públicas que estavam disponíveis no Facebook de Bolsonaro, cortar uns pedaços, botar uma música fúnebre, aí fazer um post com a sirene, urgente, Shadow Gabinete. Os gabinetes da sombra. Lembra da história do Gabinete das Sombras, da CPI da pandemia? Esse rapaz aqui, ó.
Tem que ganhar um Pulitzer. O cara diz, né? Pegou uma live pública e deu... Nossa, olha o que descobrimos. Quase um negócio assim, meu Deus. Que negócio dark, sombrio é esse? Live pública. Aí botou uma música fúnebre e já falou, não, olha só esse gabinete das sombras. Então acho que não é um bolsonarista, né? Ou seja, um cara que não é bolsonarista, ele também compartilha a nota do UOL e fala: já repararam que toda entrevista do Valdemar é sempre prejudicial ao Bolsonaro? Eu falei, pô, que bom. Não estou ficando louco. Que bom que eu não estou ficando louco. Que bom que não é uma síndrome de perseguição. Que bom que mais pessoas estão percebendo isso, né? Não, você tá pegando o pé do Valdemar. Não. Até o cara que tentou derrubar Bolsonaro com a história do Shadow Cabinet também tá percebendo isso. E ele ainda relembra um clássico. Ele botou, essa aqui é um clássico. Foi de maio. Valdemar da Costa Neto diz que Bolsonaro não é pessoa normal. Valdemar, hein? Ah, Valdemar, esse Valdemar tá demais, tá demais. Eu separei uns trechos pra gente ouvir. Tem 3 trechos aqui. Esse primeiro trecho, eu pouco me importo quem que vai ser o candidato. De coração. Não sou uma pessoa intransigente, já falei 1000 vezes. Se tiver que compor, mas compor é realmente compor, né? É ter um pedaço. É poder participar da brincadeira. Não ficar só chupando o dedo e entregar os votos de graça sem receber nada, sem ter um projeto de direito na mesa. Mas o que me incomoda nessa fala é que, mais uma vez, Valdemar ataca a direita como um todo. Escuta só. E se tiver de acordo, nós liberamos. Mas Bolsonaro defende a candidatura de Salles pelo PL ou por algum... Não, nunca defendeu. Esse assunto nunca foi discutido no partido. Nunca tivemos essa preocupação, nunca. Nós sabemos que um deputado de extrema-direita perde a eleição em São Paulo. Por quê? E se tiver de acordo, nós liberamos. Mas Bolsonaro defende... Não faço questão que seja o Salles candidato, não. Sendo sincero. Mas é o que eu digo. Por que o Valdemar, mais uma vez, precisa falar que os deputados de direita são extremistas? Ele ganha o que com isso? O que é que o Valdemar ganha taxando pessoas que têm uma ideologia, que têm valores de extremistas? Eu queria muito que o Valdemar explicasse o que é um extremista. Eu queria muito. Eu queria que um jornalista tivesse essa vontade de falar, Valdemar, explica aí para as câmeras o que é ser um extremista. Descreva as características. Porque você adora rotular os deputados do seu partido, principalmente aqueles que são ideológicos, né? Fizeram campanha para Bolsonaro, são bem próximos a Bolsonaro, etc. Conta aí, Valdemar. Não morro de amor pelo Salles. Não morro. Não morro de amor por ninguém. Talvez só pelo Bolsonaro. Mas me incomoda. Eu sou um extremista também. Por quê? O que ganha com isso? O que essa entrevista do Valdemar soma em todo o jogo? E o pior, não é a primeira vez. O Valdemar, na última entrevista dele pro Poder 60, ele chamou Bolsonaro de extremista. Anteriormente, em entrevista para Globo News, ele chamou Bolsonaro de extremista. Em outras falas que ele fez sobre a disputa de São Paulo, ele já também, mais uma vez, taxou deputados de extremistas. Durante a discussão da reforma tributária, Valdemar, mais uma vez, chamou a turma de extremista. É o tempo todo isso. Aí, essa daqui me incomoda porque me passa um sentimento que a direita está sendo feita de trouxa. No sentido que a direita está apenas sendo utilizada como papel higiênico. Você usa e você joga fora. O Valdemar, ele jura de pé junto que a direita será a sua refém. Em qual contexto que ele diz isso? Se liga. Candidato por algum outro partido. Isso pode atrapalhar o jogo político para o prefeito Ricardo Nunes. Não acredito. Ele vai somar, ele não vai fazer os votos suficientes para chegar no segundo turno, mas ele soma, tem os votos do Ricardo Nunes, daí vai provocar o segundo turno. E eu não vejo saída de não ter segundo turno em São Paulo. E aí no segundo turno o senhor acha que o Nunes... Toda a direita vota no Nunes, não tenho dúvida disso. Ninguém bota no bolo, o pessoal até arrepia. O cabelo do camarada fica em pé quando você fala o nome do Boulos. O pessoal da direita. Candidato. Ele se atrapalhou aqui. Ele repetiu Ricardo Nunes várias vezes quando ele queria falar um Ricardo Salles. Falando que o Salles não tem votos
para ir para o segundo turno. E aí, quando o Ricardo Nunes for para o segundo turno, aí tem a união da direita. Então, assim, o Valdemar, ele tá se fiando no fato que a direita odeia tanto Boulos que a direita tudo vai votar no Nunes. Assim, ó, ou vocês votam no meu candidato ou vai ser o Boulos. Tá achando ruim? Vota no Boulos. Cara, sim. Você tá achando ruim? Vote no Boulos. Você está achando ruim o meu candidato? Então vote no Boulos. Esse vai ser o tom. Fazer a direita do Brasil de refém. Quem tem voto é refém do Valdemar. Tá ruim, não. Tá ruim, Valdemar. Mas tá muito ruim, cara. Não é a primeira vez. E faz questão de ficar esfregando na cara, né? O tempo todo. Mas beleza. Vamos dar que ainda tem mais um recorde do Valdemar. Vamos ainda deixar de falar dele. Saíram algumas notas. Que aí eu fico mais feliz ao ver o posicionamento de Bolsonaro. Como, por exemplo, esta. Bolsonaro discorda de Valdemar e não apoiará candidato a prefeito. Aqui não tá falando do Nunes. Aqui tá falando do cara do MBL, que o Valdemar jura de pé junto, que vai ser candidato de Bolsonaro. Tá ali, ó. Faltando menos de um ano para as eleições municipais, Bolsonaro e Valdemar divergem sobre qual candidato apoiar em 2024 no segundo maior colégio eleitoral de São Paulo. Ao contrário do que afirma Valdemar, Bolsonaro não apoiará Lucas Sanches, ex-MBL, para a prefeitura de Guarulhos, que tem 1.300.000 habitantes. Na última sexta, Valdemar chegou a anunciar a pré-candidatura de Sanches, que trocou o PP pelo PL. Está fechado. Lucas Sanches vai ser o candidato com apoio do Bolsonaro. É lógico, Bolsonaro vai trabalhar para o 2020, para o 22, né? Número do partido, disse o dirigente aos jornalistas. Aí tu vê que engraçado. O Lucas Sanches não tinha voto no PL, ou desculpa, no PP. Não tinha voto. O PP não tem voto. Ele falou, não, vem pro PL que aqui a gente tem votos. Que é o voto de Bolsonaro. Bolsonaro vai te dar os votos dele. Não tem problema que tu é da MBL. Não tem problema que tu tentou colocar, que tu é do grupo, que tentou colocar na cadeia, né, os apoiadores de Bolsonaro. Não tem problema. Não tem problema, porque eu sou o Valdemar da Costa Neto. Faltou, contudo, combinar com o ex-presidente. Bolsonaro já comunicou sua decisão a pessoas próximas, não apoiará Sanches de jeito nenhum. Lembrou que em 2022 o MBL adotou postura de neutralidade na eleição que sagrou Lula presidente. Não, foi pior. Fizeram campanha, né, do voto Lulo. Fizeram campanha contra Bolsonaro ao longo de todo o ano de 2022, para derrubar Bolsonaro. E se não fosse Luciano Ayan e os dossiês da turma da MBL, né, toda a confusão que eles causaram desde 26 de maio, na verdade começou ali 19 de maio. Pronto, a primeira vez que a direita foi acusada formalmente de incitar manifestações públicas para fechar o Congresso foi pela MBL. Acho que ainda é 19 de maio de 2019. Eu tenho tweets de pessoas desmascarando o Chico Linguiça, falando, ó, irmão, você tá inventando história. Ninguém tá falando de fechar o Congresso. A gente tá indo pra rua por causa da MP, da reestruturação ministerial para reduzir o número de ministério, da reforma da Previdência, mais uma coisa. Então, por isso, eu tenho esses tweets. E são essas pessoas que o Valdemar quer trazer. Ele quer trazer, e assim é o Bolsonaro, dá os votos porque eu prometi para ele que vou te dar os teus votos. Em uma entrevista para um podcast no ano passado, Sanches falou em fugir da polarização. Se Valdemar insistir na candidatura de Lucas Sanches, Bolsonaro não pisará em Guarulhos no período eleitoral. Disse aliados que ficará isento. Essa é a primeira divergência clara entre o ex-presidente e o chefe do PL envolvendo 2024. De coração, assim, deixa o PT ganhar, velho. Na boa. Tem que ter um limite, assim, tem que ter um pouco de... A direita tem que ter um pouco de amor próprio, sabe? Um pouco mínimo, assim, de respeito por si mesmo. Um mínimo de respeito por si mesmo. Mínimo. Mínimo do mínimo do mínimo. A ameaça de motim no PL. Aliados de Bolsonaro, né? Desculpa, aliados. Bolsonaro afirmou que seu engajamento nas eleições do ano que vem não incluirá nomes que sejam ligados à MBL, graças a Deus. A fala do ex-presidente ocorreu na esteira da decisão de Valdemar, que ofereceu o PL ao vereador e ex-membro da MBL, Lucas Sanches, para concorrer à prefeitura de Guarulhos, em São Paulo.
A posição de Bolsonaro também serviu para que seus aliados atacassem o dono do partido. Alguns mais exaltados dizem que Valdemar deveria ficar afastado do comando do PL, numa insinuação de golpe interno. Acham que o dono do partido ajuda a tirar a força política e eleitoral de Bolsonaro. Acho que isso não acha, está meio. Tá todo mundo constatando isso. Até aqueles beneficiados das decisões supostamente heterodoxas de Bolsonaro, Fábio Van Garten, criticaram o chefe do partido. Van Garten foi beneficiado pela decisão de Valdemar de descartar a pré-candidatura do Salles à prefeitura de São Paulo. Sem Salles, Van Garten é cotado para vice na chapa do Ricardo Nunes. Ainda assim, ele reclamou do apoio do partido a Sanches em Guarulhos. Mas isso é o mínimo. Mínimo. Antes de pensar numa vice, tem que pensar em defender o legado de Bolsonaro. Isso é o mínimo que se espera de uma pessoa com mínimo de consideração, mínimo de respeito. Mínimo de respeito por tudo o que foi criado nos últimos anos. Mínimo de respeito. O mínimo. É isso daí. É você colocar, né, a sua hombridade, sua honra acima de interesses mesquinhos. Mas o Valdemar não assistiu a essas aulas. Os dois fatores que travaram o apoio de Bolsonaro em São Paulo. A irritação do ex-presidente tem dois motivos centrais. O primeiro é o fato de membros da ala política do PL terem testado nomes para vice da chapa que não são ligados a Bolsonaro. A turma do Valdemar testou a Marta Suplicy, testou o Milton Leite e testou o Carlinhos, que é do PL. O segundo ponto que afastou o ex-presidente de Nunes foi a postura de seu entorno de recomendar que o prefeito não fizesse gestos explícitos ao bolsonarismo. A leitura desses aliados é que os votos da direita virão espontaneamente para Nunes. É o que o Valdemar está falando. Sabe quem que vem com essa história? Falo mais uma vez. É o homem que tem a cara que lembra um rótulo de catuaba. O senhor Duda Lima, braço direito de Valdemar, que com as pesquisas do seu Murilo, não lembro o sobrenome dele, Murilo, dono da Paraná Pesquisas, ele leva a tese pro prefeito para falar: prefeito, não cola em Bolsonaro, porque se o Bolsonaro te traz 2 votos, ele te tira 3. Duda Lima, que no final da entrevista, assista lá o Valdemar, quando ele, o Duda, ele chama de o Duda, não, o Duda é isso, aí fala de quando houve um certo acordo, sabe, pro PL começar a apoiar Bolsonaro, e aí o PL já vinha fazendo pesquisa. O Duda Lima sempre tá fazendo pesquisa. É o homem das pesquisas, né? Ele contrata as pesquisas para mostrar e para tentar convencer Bolsonaro. Ele fala lá como durante o período da pandemia, quem quer comentar? Aí o Valdemar fala que as pessoas do o Duda, aí falamos com Flávio Bolsonaro, pro Flávio levar pro pai. O Valdemar tava todo pimpão ontem falando. Foi uma entrevista, ele começa a falar do Duda Lima. Fica aí trabalhando nas sombras, só para causar discórdia. Bolsonaro e seus aliados avaliam que Nunes e seu entorno, especial da área de comunicação, o Duda Lima, tem renegado o potencial do voto bolsonarista. Murilo da Paraná pesquisinha, Bolsonaro. É exatamente essa frase. Bolsonaro te traz 2 votos, mas tira 3. Parece aí Duda Lima. Fala que é mentira, desgraça. Tô nervoso, né? Foi mal. Bolsonaro quer expulsar os transfugas do PL, mas Valdemar bota panos quentes. Os últimos dias estão realmente acalorados. Arthur Lira está negociando presentear o PL com uma ou duas vice-presidentes da Caixa, né? Ou uma vice, uma diretoria. Beleza. Quando soube dessa articulação, porém, Bolsonaro reagiu. Quer expulsar os transfugas. Valdemar, mais pragmático, trabalha para para estender os panos quentes nesta contenda. Ninguém será jetado do partido. Dos 99 deputados da legenda, cerca de 30 já aderiram ao governo Lula. Isso é uma matéria sobre isso. Mas a gente fala sobre esses 30. Nem falei de 30. Olha essa. Mais um deputado de saída do PL. Samuel Viana, tá deixando a legenda. O deputado mineiro, que já tem em mão sua carta de desfiliação, está de mudanças para o Republicanos. Só deixando claro, né, que o Republicanos virou 100% um partido lulista. Não tem o que fazer, né? Quando você é lulista e não tem espaço no PL, você é para Republicanos. Lá tem espaço. Aí o Estadão também comentou sobre isso. Quem são os deputados do partido de Bolsonaro que votam a favor de propostas do governo Lula? E eu vou te mostrar agora, depois disso, um vídeo
Para você entender que não é pegar no pé, mas é pensar minimamente, em um projeto de Brasil. Que minimamente a direita ela seja levada a sério. Você vai entender onde eu quero chegar. Aí você vai ver se eu sou maluco ou não. Ao longo dos 10 primeiros meses do governo Lula, deputados do PL, partido de Bolsonaro, descumprem com frequência a orientação do partido e votam a favor de pautas de autoria do Palácio do Planalto na Câmara dos Deputados. Aí a nota vai comentando, fala quais são os projetos, lembra? A nota bem longa, feita umas tabelas no meio. Aí lá no final a nota fala assim, ó, 2 deputados descumprem orientação do PL e voltam com o governo sempre. Não é que o cara discorda uma coisa e outra, não, é sempre, sempre. Tem 2 que são sempre. João Carlos Bacelar, PL da Bahia, e Júnior Lourenço, PL do Maranhão, descumpriram a orientação do PL e votaram junto ao governo em todas as 6 ocasiões. Ambos estão no partido desde antes do ingresso do ex-presidente, formalizado em novembro de 21. Bacelar não faz postagens criticando o governo e nem publica mensagens de apoio a Bolsonaro. Foi aliado do ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em maio deste ano, ele indicou, segundo a Folha de São Paulo, um cargo de chefia na Superintendência do Patrimônio de União na Bahia, que é gerenciada pelo governo federal. Valdemar, você vai deixar deputados ocupando espaço na magnata do Lula, Valdemar? Durante a campanha eleitoral do ano passado, Lourenço anunciou nas suas redes sociais, que iria apoiar Flávio Dino para o Senado. É difícil. Você vê que Valdemar ele não quer abrir mão de nada. Ele tem um potencial para o partido crescer, mas ele não quer abrir mão de nada. Aí veja isso daqui. Aí você vai entender qual é a minha atribulação e a minha insistência de falar sobre isso daqui. Olha isso aqui. Você é do PL, certo? Sim. O PL votou na oposição 86% das vezes, porque tem 12% das vezes tem pessoas que não votam na orientação do partido ou que se consideram independentes ou que são do centrão. Curiosamente, o Novo tem mais votos de oposição que o PL. Tem 90% dos votos de oposição. Então eu queria te perguntar, por que no PL, que teoricamente ele nasceu para ser oposição, tem 12%, que não é tão insignificante. Eu vi suas votações, até de fato, vota contra, mas não é o que acontece com todos. E dependendo da votação, tem até muito mais gente. Isso é uma média. Sim. Bom. E aí depois o Luiz Felipe ele explica. Vocês já pensaram, olha só, aqui é o Pânico. É um programa que não é um programa do YouTube, é da rádio. Rádio Jovem Pan. O Pânico é retransmitido para todo o Brasil. O Jovem Pan também tem um canal de TVs. Imagina um cara que tá dirigindo o carro. Ele não acompanha muito política. Mas ele não gosta do PT. Ele é um antipetista. Ele dirige no carro dele. Aí fica assim, peraí. O PL de Bolsonaro? A turma de Bolsonaro está votando com Lula? E a verdadeira oposição Novo? Ô, Bolsonaro, o que falam sobre você é verdade, Bolsonaro? Aquelas histórias que dizem que você então é verdade? São 2 faces da mesma moeda, Bolsonaro. A gente pode ter um partido que não tá difícil. Porque a direita tem ideias, a direita tem propostas. Bolsonaro tem todo um arcabouço de ideias e propostas que o levaram a se tornar o presidente da República. Se você perguntar para uma pessoa que nem acompanha política, sabe, assim, com afinco, de forma coisa, você fala, cara, o que você acha que Bolsonaro pensa? Ele vai te dar, minimamente, algumas informações do tipo, Bolsonaro não gosta de bandido. Bolsonaro quer dar uma mão com a população. Tem algum tipo de ideal. Bolsonaro é a favor da família, né? Ele não gosta da galera assim, meio da diversidade, né? Um cara meio preconceituoso. Nada vai falar isso. E aí você pergunta, e o que é que o PL pensa? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que o PL pensa. As pessoas poderiam... Olha só, as pessoas que estão se filiando ao PL não é porque acreditam no PL. É porque acreditam em Bolsonaro. A gente podia somar as 2 coisas. A gente podia somar a máquina, ter um partido, nossa, ia ser sensacional. E não precisa ser intransigente, não precisa ter tudo. Mas a gente não tá tendo nada. Valdemar não tá entregando
Nada. Assim, cara, entrega o mínimo. Um projeto real. As palavras de Valdemar têm o mesmo peso da cartinha do Ciro Nogueira, das diretrizes do PP, que publica num dia e no dia seguinte o Fufuca vira ministro. Somos um partido de oposição, vírgula, mas o Fufuca é ministro. É o peso das falas do Valdemar. E você vê, a gente perde com isso. Podia ser 100% de oposição, ferra tudo. Não é? Porque tem os deputados lulistas que o Valdemar não quer abrir mão. Não quer abrir mão. O partido tinha 30. Pulou para 100. Só que desses 100, tem menos de 30. Na verdade, tem exatamente 30, né? Que são os raiz. Os outros 70. É mais do que o dobro. 2,3 vezes mais. Pensa de uma forma diferente. E é quem tem voto. E o Valdemar despreza. O Valdemar cospe na cara. Sabe assim, eu tenho certeza que a direita não está pedindo nada demais, mas o cara não consegue dar o mínimo de atenção. 1 ano após a eleição, polarização persiste, mesmo com Lula tentando atrair segmentos bolsonaristas. Existe uma parcela gigantesca da população desesperada. Eu quero ser representada por alguém. E não tem. Não tem, porque o cara quer eleger o MBL. Porque o cara quer eleger a Marta Suplicy. É inacreditável, gente. E fica chamando de extremistas. Porque o Duda Lima contrata pesquisas a peso de ouro do Murilo, da Paraná Pesquisas, para queimar a direita. Tem uma notícia aqui, sobe aspas, né? Essa aqui é boa. Com Braga Neto inelegível, é verdade, essa primeira é ruim, né? Alexandre Ramagem se consolida como candidato de Bolsonaro no Rio. Ramagem, aparentemente confirmado. Candidato a prefeito no Rio de Janeiro para 2024. Se ganhar, eu acho que tem grandes chances. Perderemos um grande deputado, vem fazendo um trabalho muito bom, Ramagem, marcando gols de verdade. Mas, por outro lado, né? Temos um prefeito na segunda maior cidade do país, Rio de Janeiro. Desejo toda a sorte. O Vanguard fala ali, a partir de hoje estou em campanha pelo meu amigo Dr. Ramagem. Vamos elegê-lo com fé em Deus. E ainda tem mais coisa. Tem mais coisa. Eu tô falando de agenda. O partido tá perdido. Não sabe pra onde vai. Escuta o Valdemar. Agora, tem vários parlamentares que votam com o governo. Em assuntos de impostos, essas coisas, não em pautas conservadoras. Na pauta conservadora, todos os deputados e os senadores do PL estão unidos nas pautas conservadoras. Agora, quando se trata de recursos, essas coisas, tem uns que têm interesse em votar com o governo, com o governador dele, para poder levar recursos para os seus municípios. Aumentar imposto não fere princípios conservadores. Tá vendo como é o raciocínio do Valdemar. Mas vamos pegar a questão da reforma tributária. Você bota o imposto do pecado, que está colocando imposto em cima o que faz mal à saúde e o meio ambiente. Você pega a Bíblia, você pega o princípio cristão, diz que Deus nos deu esse mundo para a gente usufruir dele. Óbvio, com responsabilidade. Você está colocando uma barreira do mundo que Deus nos deu e utilizar. Isso é uma agenda anticristã. É uma agenda que criminaliza o ser humano, como se o ser humano fosse o grande vilão do planeta. Eu acho que isso está indo contra pautas conservadoras. Você pega a questão do imposto de herança, está indo contra as famílias, que eu acho que também é uma pauta conservadora. As falas do Valdemar têm o mesmo peso da cartinha do Ciro Nogueira. Somos oposição, vírgula. Fufuca é ministro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem dia que eu tô querendo comentar esse texto, mas não vou comentar, senão ia ficar muito longo. Eu quero mostrar algumas coisinhas. Isso daqui foi antes dessa confusão acontecer. Foi antes. Eu sempre gosto de deixar esse disclaimer, porque sei lá, na postagem do Carlos Bolsonaro foi falar aí, não é pra jogar um contra o outro. Aqui é porque eu acho que tem a ver com todo esse contexto. Esquerda e direita, centro, pra cima, pra baixo, liberais. Carlos coloca ali, ó. Anunciado aumento de alíquotas do ICMS sobre combustíveis. O preço da gasolina subirá novamente. Será que os deputados do Lula que estão no PL podem votar isso aí na boa? O Valdemar aprova? É de boa, né? É de boa. É porque ele tá preocupado com o estado dele, né? É aumentar imposto no povo. Isso não fere os princípios conservadores, né, Valdemar? O Joaquim Teixeira coloca o meme, né? É o dono do posto que vai pagar, não é quem abastece o carro. É meme. Aí o Carlos fala assim, ó.
E sem uma das maiores pandemias da história do mundo, né? Sem os reflexos iniciais de um conflito. Olha como está a economia do Brasil. No Brasil do Lula, em situações normais, tudo está indo para o brejo em nome do amor e da democracia e quem paga é você. Calma, que ainda vem muito mais. Aí depois o Carlos fala: aliás, onde andam os líderes da União da Direita para opinar sobre qualquer assunto que atinja a população? Não só o Valdemar, não só os líderes. Cadê o Zema? Cadê o Zema para reclamar aí do ICMS? Cadê, gente? Cadê o Ratinho Júnior? Cadê esses nomes que estão se projetando para 2026 para falar dos assuntos que afligem o Brasil inteiro? Cadê? Para criticar, falar no meu estado não. Cadê? Cadê a turma que quer concorrer em 2026 para comentar sobre isso? Onde sempre estiveram, no quarto escuro com a esquerda. Então, depois de ver cumprido acender as luzes, alegam violência posterior consensual. Óbvio que se finge ser pouco, muita prudência e sofisticação, depois de muito tempo de tudo já ter acontecido e terem planejado como agir. Ontem teve aí mais um julgamento, né, que além de Bolsonaro, agora Braga Neto também está inelegível e ambos têm uma multa para pagar. Bolsonaro 425.600, Braga Neto 202.800. Aí o Carlos fala, né, sinceramente, eu não sei o que é pior que isso. Ou aqueles porcarias que julgam os tais, apontando o dedo, como se fossem as pessoas mais, né, espertas do mundo, para um cara que deu a vida aliado com poucos, para tentar melhorar a vida dos mesmos bostas que se colocam numa situação de superioridade mais inertes, bostejando aos quatro cantos como se fosse a última bolacha do pacote, gritando chavões nas redes sociais. Ai, não foi falta de aviso? Conans da sabedoria e da masculinidade sejam homens de verdade, e não as frangas que sempre foram. Covardes. Eu não sei se o Carlos estava falando isso daí em relação a um texto que saiu ontem. Mas ontem também eu me deparei com um texto que, assim, de uma agressividade sem igual, ímpar. Chamando o Bolsonaro das piores coisas do mundo, né? Falando da direita aí pega uma cidade, faz eleição. Eu falo, nossa, Bolsonaro não sabe nada. Quem sabe é quem escreveu o texto, né? Quantas pessoas será que essa pessoa já elegeu na vida? Mas o Bolsonaro não vai fazer nada. Elegeu o presidente, né? E essa pessoa elegeu o quê? Quantos vereadores? Nem vereador se elegeu. Mas tá bom. Burro é Bolsonaro. Burro é o velho. Enfim. Olha, você sabe, eu tento pelo menos ser honesto. Passo pano? Passo pano. Gosto de Bolsonaro? Gosto. Talvez demais, né? Que aí passo pano demais, posso até ficar cego diante de uma coisa ou outra, mas eu acho que as coisas estão muito ruins. Eu não prego um rompimento, não acho que precise sair do PL. Eu acho que as coisas são fáceis de resolver. Eu só questiono o que mais precisa acontecer pro Valdemar despertar pra vida. Ele quer realmente crescer como partido, cara, dá espaço. Porque não tem nenhum partido no Brasil. Nenhum. Zero. São 0 partidos. Você tem a chance de ser o primeiro partido do Brasil verdadeiramente de direita. Só isso. É pedir demais. Olha o que você vai ter na mão. Só abre espaço para ideias verdadeiramente de direita. Para pessoas verdadeiramente de direita. Ou se quiser ceder, compõe. Mas abre espaço. Não precisa ter cabeça de chapa, não precisa ter um prefeito. Não, mas abre espaço. Até que você, não, na cidade aqui apoia o Raiz, tá? Eu apoio nessa cidade, mas na outra. Bota um cara porreta. Encontrar um meio termo, mas é só, vem a nós. Não tem vosso reino nenhum. E o velho Jair fica ali. Sendo usado para um lado, pro outro, etc. Me incomoda. Mais uma vez, faço questão de sacar. Me incomoda muito quando eu sinto que estão destratando o Jair. Porque eu já falei algumas vezes, eu acho que o maior legado de Bolsonaro não foi ter se eleito presidente da República nem nada, mas foi ajudar. Assim, talvez não foi ele que criou a onda, mas se não fosse Bolsonaro, a velocidade e a quantidade de pessoas que acordaram para a realidade que esse Brasil vive. Gente, a pessoa não está dormindo até hoje. As pessoas não estão dormindo, pode ter sido o Bolsonaro que começou, mas quando ele entrou no jogo, ele foi o catalisador dessa equação, dessa reação química que todo mundo começou a acordar. Todo mundo não, mas muita gente acordou. Foi por causa desse cara. Não teria acontecido a mesma coisa sem um representante como ele, com o carisma que ele tem, com seus erros, com seus acertos. O cara bota pra lá, né? Não tô pudor aqui. Não, eu queria usar outra palavra. Começa com F. O cara bota pra lá. O cara é bom. O cara é único.
E é isso. Vou mandar esses vídeos lá no Telegram. Vote em mim na Best. Primeiro link da inscrição. Gosta do meu trabalho também, né? Pode ser no meu canal. Tem um botão de valeu. Feito na inscrição. Quer me apoiar. Tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. E compartilha o vídeo, né? Volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui a quase 1h12, né? Falar de Bolsonaro acaba sendo isso. Mas é isso. Fui!